Olá, que prazer estarmos juntos mais uma vez e juntos e reunidos em nome de Jesus. Tudo bem, Deise? Como vai? Tudo ótimo, melhor agora. Legal. Vamos dar início ao nosso programa com mais uma leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, no capítulo 47. Faz o bem sem se perturbar com o que dizem. Habitua-te com a fraternidade, faz o bem e não repara o açoite da língua dos que te condenam pela tua obra. Embora fustigado por forças contrárias à caridade, continua a espalhar semente de amor. Segue os passos daquele modelo e guia da humanidade. Se a introspecção do bem já está em ti, passa longe das críticas daqueles que, na verdade, gostariam de estar no seu lugar, mas não encontram forças de reagir ao tormento que sombreia a própria alma. Embora fazer o bem seja um prazer para aqueles que encontram paz no proceder, dá trabalho. Toda ação requer esforço. Ninguém se movimenta, mesmo que seja um passo apenas, que não se empenhe a movimentar ossos e músculos. A caridade, irmã gêmea do amor, é um farol de luz a iluminar uma região gigantesca. E sempre é bom lembrar que quem acende a luz para os outros sempre é o primeiro a conviver na claridade. Jesus, o amigo divino, caminhou diariamente fazendo bem, propiciou a cura aos leprosos, devolveu a luz aos cegos, fez caminhar os paralíticos que ansiavam por poder ir à busca dos ideais da vida. Jesus deu a vida para exemplificar o amor, a caridade suprema. Só as palavras sem os exemplos não seriam compreendidas. Fé sem obras na cura não resolve. Muitas pessoas estão presas nos aparelhinhos que demonstram a fraqueza dos semelhantes, os reality shows. Abandone este péssimo hábito e busque ser feliz fazendo bem. Que necessidade tens de olhar a vida dos outros? Isto não levará a lugar nenhum. Nada de bom lhe será acrescentado. Então, ter que corrigir ainda nas próprias falhas, procurar seguir um bom caminho, seguir, como disse o texto, os caminhos do nosso modelo e guia, o nosso Mestre Jesus. É fantástico no momento em que você começa, vai seguindo, vai caminhando, fazendo o bem. Chega um momento que você, se não pratica a caridade, faz falta alguma coisa, você sente um vazio, uma necessidade de estender a mão a quem necessita. E não basta só falar, é necessário fazer. Falar é bom, porque isso é até um pedido de Jesus. Ide e pregai em todos os lugares do mundo para todas as pessoas. Mas fazer é fantástico. Se transforma e transforma as outras criaturas. Vamos lá, Deise. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta. A pergunta é da Maria Clara, que fez a pergunta no programa passado. É mais ou menos uma continuação, professor. Ela pergunta assim: o casamento era indissolúvel, hoje é permitido. Qual seria a visão espírita em relação à lei divina? Como explicar, professor? Muito obrigado. Parece que nós ficamos devendo essa resposta no programa passado. Quando, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz essa catalogação, faz essa organização. O primeiro capítulo é Jesus dizendo: eu não vim destruir a lei. Ou seja, eu não vim destruir a lei divina.
Nós tivemos separação judicial, nós tivemos separação de fato, e aí para ter o divórcio. Antes, em aproximadamente 1976, a lei dizia que para ter divórcio, ou estaria separado de fato há 2 anos, ou separado judicialmente há 1 ano. Mas antigamente não havia separação, de tipo de separação nenhum. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas então isso é contrário à lei divina de que o que Deus uniu, o homem não separa? Não, claro que não. Quando há essa união divina, realmente não há separação. Essa separação são dos homens, são das pessoas. Por que do divórcio? Por que da separação? Por que da separação judicial? Porque o amor acabou, ou nem sequer existia. Às vezes existia só interesses, não existia nem afinidade. Então, Maria Clara, presta atenção que a explicação é uma explicação com base no Evangelho. A doutrina espírita só tira o véu, ela só vem criar uma forma prática de entender. Essa que Deus uniu, Deus nos une no seu amor. Somos todos criaturas do Criador. E uma hora a gente, pelo princípio reencarnacionista, esse sim, entendimento espírita, uma hora a gente vem aqui e estamos na condição de marido e esposa. Num outro momento, nós viemos espíritos, reencarnamos, como pai e filha. No outro momento, como mãe e filho. Todos nós estamos mudando dessa situação por muitas vezes questões de reparações. No filme O Nosso Lar, a gente, e no livro, claro, O Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a gente percebe que a dona Laura, a mãe do André Luiz iria reencarnar e ia voltar a casar com o pai do André Luiz e teria como filha as amantes dele. Dedicação de amor e para reparar. E convém criar um detalhe, uma observação nisso, de que muitas vezes você vê a filha super agarrada com o pai. Tem ciúmes até que, aspas, né, doentio da mãe. É porque é um desses casos, como conta no livro O Nosso Lar, em que a filha, os resquícios, que a filha está filha na encarnação, mas que na encarnação passada foi amante. São coisas interessantes e realmente são coisas da vida e do espírito. Tem que ter muito amor para poder entender, né? Sim. Porque senão... Desprendimentos. E por isso o véu do esquecimento. Imagine se a gente não conseguisse esquecer, se a gente viesse com memórias. Seria muito difícil amar os nossos. Que a maioria das famílias vem por acertos para que o amor os una e vença, né? Não, são poucos, né, professor, que vêm pela afinidade amorosa. A maioria são pelos resgates. Dos resgates, exatamente. Pelas reparações do que nós fizemos no passado, né? Que oportunidade que Deus nos dá, né? Perfeito. Que coisa fantástica. A gente erra e aí fala, vamos ficar com esse erro?
com esse sentimento de culpa ou infinitamente. Não. A gente toma consciência do erro, se arrepende e pede a oportunidade de reparar. E Deus, justo, amoroso e bom, nos concede a oportunidade de voltarmos na escola, hospital, presídio, para que a gente realmente se resgate. Por isso que é bom prestar atenção, principalmente aquelas pessoas que a gente tem menos afinidade, não é isso, professor? Que essas pessoas que a gente tem menos afinidade são as que mais a gente precisa resgatar. Sim. Seja a gente, seja aquela pessoa. Então, que o amor esteja entre nós, né? Que a gente possa despertar. Porque quanto mais rápido a gente resgatar, mais rápido será o nosso passo evolutivo. Sim, com certeza. A gente vê em filmes, Isso. como em casa, né? Como fala, vamos fazer festa, vamos fazer... Ah, não. Vai chamar aquela tia chata, aquela tia fofoqueira, aquele isso, aquele aquilo. Eu estou dando um exemplo de tia, pode ser, vai chamar a minha irmã, vai chamar a minha cunhado, cunhada e tal. É justamente isso que você está dizendo, desde que aquela pessoa que sabe que o meu santo não bate com o dele e tal, é justamente essa necessidade que você menciona, a necessidade de procurar quebrar essa barreira e abrir os braços para o abraço do acolhimento. Como tem muitas pessoas que falam que a mãe tem preferência por um, por outro, né? Eu sou mãe e falo que não tem. O Arthur disse que tem, eu não tenho. Não tenho preferência, nenhum dos meus 3 são todos iguais. Posso falar? Não. Porque se eu puder entregar, eu entrego. Não. Que tem preferência, tem. Não, não é isso. Não, de jeito nenhum. Mas que existe muito isso de, mas a mãe dá mais atenção para aquele do que para aquele outro. Isso também tem muito do processo reencarnatório. A mãe geralmente vai pelo aquele filho que precisa mais naquele momento. Sim. Né? Então, é sempre assim. Pode ter 10 filhos, pode ter 2, não importa. Sempre a mãe vai pender para aquele que está precisando mais naquele momento. Né? A psicanálise, a psicologia tem esse esclarecimento de que os olhos da mãe, embora os outros ficam enciumados, mas os olhos da mãe vão para aqueles que têm mais necessidade de amparo. E os outros falam, não, mas ele não é aleijado, não é isso, não é aquilo outro, é porque você gosta mais. Né? Eu brinco com isso, você sabe, mas falando sério, a mãe sente o que os outros não veem, o que não é aparente, a necessidade daquele filho que carece realmente de maiores atenção. Sim, além da parte espírita, né, que o Arthur é muito estudioso, eu também estou procurando cada vez mais estudar. Ele acabou de formar agora na área da psicanálise. Então, está entendendo bastante dessa área da psicanálise, juntando com a área do espiritismo. Então, está sabendo bastante, viu, gente? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos. Então, continuamos na mesma seara do casamento. A Bruna pergunta: casamento é prova, expiação, karma ou castigo? Ela está no 3º casamento e não teve sorte em nenhum deles. Olá, Bruna. Obrigado pela sua pergunta. Não necessariamente que um casamento seja nem prova, nem expiação, nem castigo. Muitas das vezes o casamento vem com almas amigas. Muita gente diz que são almas afins, são espíritos afins. Chame como quiser chamar. Todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai Celestial. Então, mas são espíritos que combinaram de entrar de novo, voltar à vestimenta carnal para poder juntos apararem as arestas entre si e poder ter a oportunidade de educar os seus filhos. Que os filhos, como acabamos de dizer, podem ser aquelas amantes do passado, os amantes, podem ser
os filhos que em tempos passados foram escravos. Quer dizer, são várias as situações dentro do processo de reencarnação. Casamento, na verdade, é uma bênção que a gente resgata. Às vezes você está no terceiro casamento que você está dizendo. Às vezes houve processos de imaturidade. Às vezes estava na hora de pôr um fim. São várias e várias situações. É necessário, como a Deise falou, em relação à psicanálise, fazer esse entendimento, consultar um psicanalista para que possa te orientar se você realmente, inclusive, deve permanecer casada ou se você é uma pessoa que está num processo que pode construir a vida sozinha. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos já. Rapidinho.